Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos desfrutar da quinta-feira. E o ler com oração diz assim: Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, não nos deixe, Senhor, nos tornar insensatos. Ó, mas que procuremos cada dia estar compreendendo qual a tua vontade para nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, e não nos deixe nos embriagar com o vinho, no qual há dissolução, nem com as coisas desse mundo que nos afastam de ti. Ó, mas que possamos estar nos enchendo do Espírito, dia a dia, invocando o teu nome, dependendo do Senhor. Ó Senhor Jesus, como conhecer a vontade de Deus? O ministro da Nova Aliança é uma pessoa segundo o coração de Deus. Em Atos, vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus e estava alinhado com sua vontade. Semelhantemente, no Novo Testamento, temos o exemplo de Paulo e Silas, que, por serem sensíveis ao Espírito, perceberam qual era a vontade de Deus e a cumpriram. Eles também eram homens segundo o coração de Deus. Em Romanos está escrito: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui se mostra, primeiramente, que não devemos seguir os padrões deste século. Depois, como provar, isto é, experimentar a vontade de Deus. Mas como saber qual é sua vontade? Constantemente somos confrontados com situações em que precisamos tomar uma decisão e não temos clareza da vontade de Deus. Devo me casar ou não? Mudo de cidade ou não? Será que devo largar tudo para servir o Senhor em tempo integral? Esses são exemplos de decisões que tomamos e que afetam toda a nossa vida. Às vezes, alguns sinais são úteis para indicar a decisão que devemos tomar, mas nem sempre são perceptíveis. Veremos 4 dicas de checagem que nos ajudarão a identificar a vontade de Deus. O primeiro item que devemos considerar é a unção. A vontade de Deus está sempre em conformidade com a unção. Quando estamos diante dela, sentimos a unção mover-se em nosso interior, dando-nos uma sensação de vida e paz. O segundo item é a família. Alguns jovens que moram com os pais são despertados para servir o Senhor em tempo integral. Contudo, essa é uma decisão que requer a aprovação dos pais. Se você sente que tem a aprovação interior da unção, precisa orar. Senhor, se essa for tua vontade, meus pais têm de aprovar. O mesmo princípio se aplica para os que são casados, que já constituíram família. É preciso apresentar ao cônjuge o sentimento que você tem em relação a alguma decisão que precisa tomar. O terceiro item é a aprovação da liderança na igreja, presbíteros e cooperadores. Esses irmãos devem ser consultados e a confirmação deles resulta em bênção. Por fim, o quarto item refere-se às circunstâncias. É necessário ver se há situações, como dívidas ou pendências por resolver, que impedem que se confirme a vontade do Senhor. Nesse caso, precisamos orar para que o Senhor remova as restrições circunstanciais para confirmar sua vontade. À medida que tivermos experiências, pouco a pouco identificaremos e entenderemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não há uma regra geral que defina a vontade de Deus. Não existe uma resposta definida. Cada caso é um caso, e Deus quer que tenhamos experiências com Ele em cada situação. Deus quer o melhor para nós. Sua vontade é perfeita e agradável. Só precisamos identificá-la e dizer sim e amém. Ó Senhor Jesus! Conhecer a vontade do Senhor faz parte da formação de um ministro da Nova Aliança.
e essas experiências nos aperfeiçoam e nos tornam tais ministros. Nosso galardão, isto é, o prêmio de reinar com o Senhor Jesus no reino milenar, está diretamente relacionado à vontade de Deus. No trecho de Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39, somos ajudados em algumas questões importantes. Primeiramente, vemos a necessidade de ter uma boa consciência diante de Deus, para que tenhamos ousadia e não nos sintamos envergonhados diante dele. Além disso, como já mencionamos, o galardão está relacionado à vontade de Deus. Por essa razão, devemos esforçar-nos para cumprir sua vontade, pois dela depende nossa herança. Ó Senhor Jesus! Não podemos retroceder, mas precisamos avançar em direção a esse prêmio. Por isso, como ministros da nova aliança, cativos de Cristo, diariamente devemos apresentar-nos a Ele e dizer: Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia por essa quinta-feira. E hoje nós vamos ver que como se conhecer a vontade de Deus, amém? E é interessante porque nós, como ministros da Nova Aliança, precisamos estar servindo ao Senhor, alinhados com a sua vontade, amém? E sejamos pessoas, né, que façamos a vontade de Deus de acordo com o seu desejo, amém? No Antigo Testamento, existe a pessoa de Davi, né? E Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Senhor Jesus, que maravilha isso, né? Ou seja, Davi, irmãos, ele servia a Deus alinhado com a sua vontade. Que maravilha! No Novo Testamento, a gente tem a experiência de Paulo e Silas, né? Ali em Atos 16, e é rica aquela experiência porque ali mostra para nós o guiar do Espírito na vida deles, né? Senhor Jesus, que maravilha! E eles serviram de fato ali, conhecendo a vontade de Deus, né? Porque o Espírito estava guiando eles ali em Filipos. Senhor Jesus, lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Amado, o início do versículo diz: E não vos conformeis com este século, né? Só que muitas vezes nós estamos vivendo os nossos dias nos conformando a ele. E não podemos, né? Nós estamos indo de encontro à palavra de Deus. A Bíblia diz para não nos conformarmos com este século, não é mesmo? Por quê? Porque não vamos conhecer a vontade de Deus. O versículo fala mais adiante sobre conhecer a vontade de Deus, não é mesmo? Que é boa, agradável e perfeita. Ó Senhor Jesus! Amados, só que eu e você muitas vezes, durante os dias, nos deparamos com indagações, né, em nossa vida e precisamos escolher, né? Mas como escolher, fazer a escolha de acordo com a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus, precisamos invocar o Senhor, né? E aí tem as 4 dicas para nós, para nos ajudar a como conhecer a vontade de Deus. Se aquilo que estamos fazendo, praticando, é a vontade de Deus. A primeira delas é a unção, né? O Senhor colocou a unção em nosso espírito e é precioso porque a unção, ela sempre é de conformidade com a vontade de Deus, amém? Ou seja, quando você ora por determinada coisa, digamos que você ore para comprar um carro, tá? E você sinta paz, né? Você está com o dinheiro ali já, guardadinho, e aí você quer comprar um carro e sua esposa está feliz, mas você precisa orar ao Senhor, não é mesmo? Nós somos filhos de Deus e dependemos do nosso Pai. E aí você ora ao Senhor, aí o Senhor não lhe dá paz. E aí o que acontece? Você não pode comprar o carro, não é mesmo? Ó Senhor Jesus! Mas amados, a vontade do Senhor precisa prevalecer. Por outro lado, se nós comprarmos, nós não vamos ter paz, né? O grande indicativo da vontade de Deus para nós é se tivermos paz. Amém? Mas se você orar e você tiver uma paz interior, aquilo gostoso em seu espírito, é porque você deve comprar o carro. Amém? Pode escolher a cor, o modelo e vá lá.
gaste seu dinheiro. Senhor Jesus. A segunda dica, amados, é justamente com relação à família. Senhor Jesus, digamos que um jovem está querendo muito fazer o CEAP agora em 2021 e já orou o Senhor já confirmou. E ele ainda não falou nada com os pais dele, né? E aí ele precisa falar, ter comunhão com os pais dele, não é mesmo? Ele depende dos pais em todas as coisas. Então ele precisa ter comunhão com os pais dele. E se os pais deles entenderem que é o bom para ele aí, então ele vai tranquilo, porque ele já orou, já obteve a confirmação de Deus e agora foi abençoado pelos pais também, né? Senhor Jesus, com relação, amados, no casamento, é muito rico, porque digamos que eu falo para a Cleide, né? Que a gente vai fazer o CEAP também em 2021 para casais, né? E ela diz, mas Du, não pode. E a Fazinha, a gente vai fazer como? Não, não se preocupe não. A gente vai orar ao Senhor, a Fazinha vai ficar bem de novo, ela vai ficar curada das pernas, a vitalidade física o Senhor vai dar durante esse ano que a gente tiver no CEAP. Amados, nós não podemos agir assim, não é mesmo? Isso é uma forma irresponsável. Precisamos ir diante do Senhor, conversarmos com a nossa esposa e, claro, o Senhor vai jorrar a luz quando conversarmos com ela. Ela vai mostrar para nós que não é o tempo devido, né? Quem sabe 2023, né? Ó Senhor Jesus! A terceira dica, amados, é justamente com relação à liderança da igreja. Tudo que formos fazer, né? Uma viagem, migrar para outra cidade, ou para outro país, ou trocar de trabalho, precisamos ter comunhão com os irmãos, amados, né? A gente às vezes não tem essa prática, mas é uma prática abençoada. Quando eu vou até os irmãos de frente da minha localidade, tenho comunhão com eles, e eles oram e nos abençoam, amados, com certeza a gente vem abençoado pelo Senhor. Senhor Jesus, foi assim quando eu fui para casar com a Cleide, né? Eu já tinha tido comunhão com a Cleide, claro, era a maior interessada que era noiva, e a gente foi até os irmãos de frente, lá de Castanhal. Tivemos comunhão e eles oraram e nos abençoando ali. E para vir para Guarabira, retornar para Paraíba também. Em 2008, numa comunhão, também eu falei para eles que precisava voltar para Paraíba por conta da minha questão de saúde. E eles também abençoaram, né? E graças ao Senhor, amados, quando a gente sai abençoado, é Deus nos abençoando. Oh, aleluia por isso. Senhor Jesus, o quarto itemzinho para nos ajudar é justamente a questão das circunstâncias, né? Digamos que eu digo, vamos voltar para Castanhal, Cleide. Aí Cleide diz, mas Du, eu gosto tanto de Guarabira. E digamos que a gente esteja com débito, né, na cidade. Isso é exemplo, tá, irmãos? Com débito na cidade, compramos algumas coisas fora de tempo e tal. Não estamos bem para viajar, não dá para sair agora. Mas eu quero ir agora, mês agora de julho. Irmãos, é claro que não dá. A circunstância está mostrando claramente para mim que não é o momento. Então Deus está mostrando por meio das circunstâncias que não é o momento de sair de Guarabira. Senhor Jesus. Então, amado, dessa forma, nós vamos ser mais ajudados, amém? Por meio desses itens que a gente citou agora, amém? E graças ao Senhor, amados, cada experiência nos leva a compreender melhor a vontade de Deus em nossa vida. Não é maravilhoso? Senhor Jesus, cada experiência que temos, amados, conseguimos ver mais a vontade de Deus em cada uma delas. Por isso é importante, antes de tudo, irmos ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, queridos irmãos, o galardão está direcionado com a vontade de Deus, Senhor Jesus. Ou seja, quanto mais, queridos irmãos, eu conheço a vontade de Deus e a pratico, mais eu estou ganhando galardão, mais eu estou próximo de reinar. Por isso, amados, vamos conhecer mais e mais a vontade de Deus em nossa vida. Senhor Jesus. E para isso, eu e você precisamos nos esforçar em conhecer, não é mesmo? Não é de qualquer forma, né, querer fazer coisas para Deus, de qualquer forma querer agir. Não, preciso conhecer, me esforçar em conhecer a vontade de Deus, amados.
Senhor Jesus, isso pode até levar tempo, né? Mas pode ter certeza, é a bênção para nós. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E dessa forma, querido irmão, eu e você precisa estar buscando conhecer mais e mais a vontade de Deus. E dessa forma, amados, podemos dizer, né? Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Oh, aleluia, amados. Que você nessa quinta-feira possa desfrutar e procurar conhecer mais e mais a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.